Olha, viva, muito bom dia, sejam bem-vindos à emissão da Rádio Limite. Sou a Cátia Cardoso, estarei consigo agora durante a próxima meia hora, na companhia do Dr. Fernando Figueiredo, naturopata, que está connosco por cá para responder às perguntas colocadas pelos nossos ouvintes. Começamos por cumprimentar o Dr. Fernando. Bom dia, Dr. Fernando. Ora, bom dia e bom dia para quem nos escuta. Ora, viva, vamos então voltar aqui a estes temas que são de máxima importância e vamos falar do comentário da semana, que é sempre aquele comentário que dói sempre. Para o comentário desta semana não me vou pronunciar muito, porque o que se tem passado em relação à saúde, quer dizer, nem há palavras para descrever o que eu considero tanta incompetência, empurrar com a barriga para a frente as situações, sobretudo das urgências. Os casos são mais que falados através da comunicação social e acho que tudo aquilo que temos andado a dizer sobre esta temática está-se a confirmar. Precisamos de uma volta bastante grande na saúde e, sobretudo, nos profissionais. É aqui que está o problema, não lhes pagam devidamente. Aliás, está a acontecer isto com outras situações da nossa sociedade e, como tal, costumo dizer, já não há palavras para comentar toda esta atrapalhada que está a acontecer. Em relação ao comentário que fazemos aqui, temos andado a fazer, é sobre o problema do cancro, sobretudo pelo problema que está a acontecer e que eu tenho vindo a chamar a atenção, e desta vez resolvi fazer de uma forma mais concreta e em várias sessões, é sobre o problema oncológico, em que existem já formas de tratamento que são bastante eficientes, não só por via da medicina natural, como em conjunto com a alopática ou vice-versa. Agora, o que não se está a fazer é olhar para as causas do cancro. E este é que é o grande problema, e depois admiram-se que aparecem recidivas. Falámos aqui sobre radiações eletromagnéticas. Vou chamar a atenção que morre uma pessoa por dia por causa de um gás, que é o radon, que é libertado sobretudo na zona das beiras. Aliás, um quarto do nosso país tem este problema. Não é falado. Ele é emanado é um gás que é emanado pela rocha granítica, que tem associado normalmente radioatividade. As pessoas às vezes até levam para dentro de casa, por exemplo, umas pedras para a cozinha, para fazer as bancadas, e tem lá dentro um risco muito grande. Muitas casas estão construídas com esta pedra, que também apresenta esses problemas. Há equipamentos que podem determinar a emanação deste gás, que é altamente tóxico, é silencioso, vai provocar inclusive problemas ao nível de leucemias, problemas ao nível de pulmonares também, de cancro de pulmão. E um simples aparelho que anda à volta de 100 euros permite detectar. Se for à internet encontram. Aliás, deviam exigir nessa zona do país, sobretudo nesta zona das beiras e Trás-os-Montes, as autarquias que tivessem um aparelho deste e verificassem se as casas têm este problema, que é silencioso e que a única maneira de evitar é ter as casas arejadas. Para além disto, vamos lá fechar esta rúbrica do cancro. As pessoas não olham para a parte da alimentação, que muitas vezes temos andado aqui a falar. Volto a chamar para o problema dos grupos sanguíneos, que é bastante interessante nesta área, pois que quando comemos ou suplementamos algo e a pessoa está com um problema oncológico, e não só, como preventivo, sabemos que quando comemos alimentos contrários ao nosso padrão genético, perdemos imunidade. Chama aqui a atenção que é muito frequente pessoas que têm problemas oncológicos e põem-se a tomar aloés. Esta substância só é aceita devidamente pelas pessoas do grupo A e do grupo AB, em alguns casos. Também é muito vulgar, as pessoas quando têm este problema põem-se a tomar pau de arco
só as pessoas do grupo O ou B é que o podem tomar, os outros grupos não o podem fazer, ou seja, quando usarem esta suplementação estão a perder imunidade. Ora, dito isto, o que é que eu vou aqui falar sobre este aspecto é que tratar o cancro é muito interessante e já é possível, mas não se faz nada para evitar aquilo que ele está a ter origem e, por conseguinte, depois do tratamento aparecem as recidivas ou até, em alguns casos, nunca conseguem as pessoas atingir uma cura plena. Muito bem. Doutor Fernando, vamos então prosseguir. O tema cancro é um tema que está sempre na atualidade e voltaremos a ele sempre que houver novidades também neste campo. Vamos então para uma questão de uma ouvinte que pede aqui ajuda para um filho que tem 29 anos e foi diagnosticado com fobia social. Não sei muito bem o que isto é, mas certamente o doutor vai ter aqui uma resposta a dar a este ouvinte, porque o que é que ele faz a não ser tomar calmantes? Nada. Fobia social não é mais nem menos que as pessoas que estão perante um grupo de outras pessoas começam a ter inibições de comunicação, de falar, de permanência, de se sentirem mal, inclusivamente. Ora, este problema teimosamente é diagnosticado como um problema cerebral. Muitos dos problemas hoje em dia de fobias, sejam elas de que aspecto forem, são atribuídas a algum problema, vamos lá, de deficiência cerebral, mas não é, na minha ótica. Muitas coisas podem estar em cima da mesa relacionado com isto, como inclusivamente problemas que as crianças possam ter tido na juventude, ou na fase inclusivamente de concepção, ou quando nascem, perturbações que há em casa, também pode dar origem a situações destas, mas o que, na minha experiência profissional, muitos dos problemas cerebrais, desde ansiedades, etc., não deixam de ter como base carências de vitaminas e sais minerais. Sobretudo neste problema das fobias. É um problema físico. Eu não considero isto uma doença, mas sim umas carências porque de uma alimentação deficiente. Isto tem solução através da medicina natural. Eu tenho que falar com as pessoas nesta situação. Pessoas têm pânicos das mais diversas razões e esta é uma delas também. A presença de muita gente num espaço, aparecer esta fobia, chamada fobia social, em que as pessoas ficam inibidas de comunicar, de falar, de realizar a sua vida em pleno, quando isto, através da medicina natural, pela minha experiência clínica, tem solução, uma suplementação em condições e dirigida consoante os casos. E aqui também há que ter apoio psicológico ou apenas o corpo trará a estabilidade que esta pessoa precisa? Tratar o corpo. Ora bem, depois de muitos casos do apoio, em que as pessoas andam anos com este problema e não o resolvem, é aqui que eu digo e confirmo que aqui é um problema de carências. As pessoas, além do apoio, andam a tomar barbitúrios durante anos, que muitos deles até andam zombies desnecessariamente, e é nestes casos que eu não tenho a mais pequena dúvida e que tenho resolvido, que é uma carência, são carências alimentares do foro de sais minerais normalmente. Muito bem. Eu aconselho todas as pessoas que tenham problemas desta natureza, de ansiedades de uma continuidade muito grande, de pessoas que têm normalmente este estado de espírito, também podemos dizer assim, que façam uma análise ao lítio, porque se este elemento estiver em falta, não é tomar lítio que resolvem o assunto, mas quando este mineral está em falta, muitos outros estão em falta também garantidamente. E, por conseguinte, vão a um laboratório qualquer, pedem para fazer uma análise ao lítio,
E depois, a partir daí, vão ver que ele está em falta e o melhor é contactarem-me e depois falarmos para ver quais são os minerais e qual é eu conversando com o paciente, muitas vezes sem fazer até muito mais análise, consigo logo determinar o que é que está em carência. Muito bem, doutor Fernando, vamos então prosseguir. Temos aqui também um tema que já veio à conversa algumas vezes e que nos é trazido por um ouvinte que nos refere aqui que transpira muito das mãos e dos pés. Já se sabe que esta transpiração traz associado aquele mau cheiro, o cheiro desagradável. Foi indicado uma operação às axilas. Está já há 2 anos e meio à espera da dita operação. Doutor Fernando diz que vem o verão e a situação piora. E quer aqui uma ajuda também na medicina natural. Há solução na medicina natural para ajudar aqui este ouvinte? Ora bem, esta ouvinte está cheia de sorte, em que a operação tem sido atrasada e, por conseguinte, ainda bem que não a chamam. Na minha ótica, na minha forma de pensar, porque se o fizerem, eu não tenho dúvidas nenhumas, a experiência diz-me isto, todas as pessoas que fazem uma cirurgia desta natureza, passados uns anos, têm um problema oncológico. O que é que acontece? O organismo está a trabalhar mal no ponto de vista da transpiração e, por conseguinte, arranjou maneira de se libertar das toxinas e pelos pés, pelas mãos, para a cabeça, ou seja, para as extremidades. Isto é fácil de corrigir. Normalmente, por via de determinados tipos de saunas, é possível fazer isto. Fazer algumas alterações na alimentação também devem ser feitas. Alguma suplementação poderá vir a ser feita ainda como complemento, mas uma coisa é certa, até hoje não houve pessoa alguma que não tivesse este problema, que não lhe tivesse resolvido o problema, desintoxicando a pessoa. E fazendo, através de saunas, uma correção, saunas aplicadas ao corpo, porque através do corpo devia-se estar a dar-se a transpiração e não de uma forma excessiva através dos pés ou das mãos. Por conseguinte, este problema tem solução, o ouvinte contacte, porque não precisa de fazer cirurgia, garantidamente, que este assunto é possível resolver com o auxílio da medicina natural. Muito bem, aqui este problema vai se acentuar muito mais agora no verão, não é? Porque naturalmente nós transpiramos muito mais com o calor, não é? Portanto, é mesmo aqui uma ajuda preciosa. Doutor Fernando, sempre, aliás, nas nossas rubricas da quarta-feira, há também espaço para falarmos de plantas e hoje traz-nos mais uma, não é? Sim. Fala-me então aqui deste espinheiro alvar, que eu não conheço. Espinheiro de alvar ou crateegos. É uma planta que tem uma flor bonita, uma flor rosácea, vamos lá dizer, com umas cores bastante agradáveis. É sebejamente conhecido e provavelmente o melhor tónico, queria eu dizer, o melhor tónico cardíaco e não hipertensões. As suas propriedades calmantes atuam nas arritmias cardíacas, é excelente para problemas de ansiedade e também pode dar um bom contributo na pressão arterial elevada, sobretudo quando a pressão surge por razões de ansiedade ou problemas nervosos. É uma planta indicada também para insónias, em especial para as pessoas que acordam, sobretudo à meia da noite, e não voltam a adormecer, por andarem ansiosas, por conseguinte, quem acorda durante a noite, normalmente por trás está a ansiedade. Gargarejar com infusões das flores ou das folhas adoçadas com mel também pode ajudar em problemas de garganta, de anginas. E para terminar, as bagas podem-se comer cruas, ensaladas, com batatas ou fazer uma geleia, que para além do paladar que é excelente, é um alimento bem protetor do coração. Esta planta, para os cardíacos, como se costuma dizer, tem um efeito bastante interessante, sobretudo nas arritmias, e por conseguinte, com isto, na maior parte dos casos, conseguem-se evitar situações em que as pessoas andam anos a tomar barbitúrios e que não resolvem o problema. E qual é a parte desta planta que nós podemos usar? Podemos usar as flores? Toda a planta,
Toda a planta pode ser utilizada. Desde as flores, desde as bagas, desde também das suas folhas, conseguindo toda ela pode ser utilizada. E aqui o chá tem um efeito também interessante, não é? O chá tem um efeito muito interessante, ou pode ser tomado também em cápsulas. Existem cápsulas do espinheiro de alvar ou crateegos. Muito bem. Doutor Fernando, mais uma planta que desconhecíamos e que tem aqui um fator, tem vários fatores importantíssimos na saúde de todos nós. Cada um de nós tem sempre qualquer coisa daqui. Nem que seja a ansiedade, uns que não dormem bem, outros têm gordurinhas no sangue, enfim, temos aqui uma planta muito completa e aquilo que sempre vai referindo aqui é que a natureza dá-nos armas para combater também os males do nosso corpo e nós não temos essa noção muito presente na nossa vida, mas o doutor às quartas-feiras faz questão de nos dar essas preciosas informações. Quero agradecer mais... Diga. Já agora, e hoje em dia, com o doutor internet, não é? A doutora, exatamente. Podem ter acesso a conhecer esta planta e depois reconhecê-la na natureza. Já tive a ver. Ela está aí à nossa disposição. Está aí à nossa disposição para nos ajudar. Esta e muitas outras. Agora, tive aqui a ver podem fazer as coisas muitas vezes sem saberem, porque às vezes há efeitos colaterais. Às vezes pode haver efeitos colaterais. Eu falo sobre as plantas para que as pessoas as conheçam e uma vez quando eu falei sobre elas e não lhes indiquei contraindicações, aí sim podem utilizá-las. Muito bem, aqui mais uma ajuda preciosa e às vezes são plantas às quais temos ali um acesso facilitado. Doutor Fernando, então despeço-me, desejo-lhe uma ótima semana, obrigada mais uma vez por esta partilha e na quarta-feira, se Deus quiser, esperemos que sim, que não haja nenhum contratempo, cá estaremos para mais uma conversa. E cá estaremos, como é habitual, a falar sobre estas situações. A semana passada não foi possível. Compensei hoje, quando falei do cancro, aproveitei a falar do que estava para a semana anterior e completei o resto, o ramalhete, porque é o seguinte, mesmo que não estejamos aqui, as pessoas não vão ficar sem as devidas informações, porque tentamos condensar nas seguintes as coisas. Foi um prazer estar consigo, os nossos ouvintes. Obrigado pela atenção dispensada e para a semana cá estaremos como é habitual. Ainda falaremos antes, porque o Dr. Fernando esta semana já faz aniversário, mais um aniversário. Estaremos também a celebrar juntos nesse dia. Um beijinho e boa semana. Muito obrigada. Foi um prazer estar consigo. Até para a semana. Obrigado. Foi então o Dr. Fernando Figueiredo, como sabe, está connosco às quartas-feiras para responder às questões colocadas pelos nossos ouvintes.